dois, três e tá gravando, tá? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar então um pouquinho do experimento que a gente fez na semana passada. Experimento bem legal, que é experimento de atrito com as mãos. Então você atritando suas mãos, você fala um pouquinho do que é o calor, do que é a energia. E esse experimento, ele, embora a gente tenha feito na educação básica, na escola pública, ele pode ser feito em escolas particulares também. E ETECs e outros, e outras, outros segmentos aí de tipos de escola. E ele é bem legal porque ele é um experimento simples e ele reforça aquela ideia assim, que eu tenho da ciência, que a gente tem do que é a ciência, que é a busca dessa simplicidade, né? A gente trabalhar com elementos simples e fazer essas coisas e, e desenvolver uma aula de física, uma aula de ciências, utilizando elementos do dia a dia, elementos próximos e coisas que são simples, mas que você demonstra, você começa a trabalhar valores ali que estão, de repente, adjacentes ali, estão escondidos e tal. Então isso eu acho bem mais interessante do que trabalhar com kits científicos, kits de robótica, kits de Arduino, kits que já são pré-estabelecidos, né? Então você tira essa educação que tá uma educação fast food, educação pronta ali, que você pega um kit, pega uma cartilha e o professor vai e aplica aquilo ali na sala de aula e você começa a dar essa liberdade para o professor preparar os materiais junto com os alunos, junto com as turmas e fazer uma educação realmente científica e valorizando coisas do dia a dia, das regiões, das escolas, dos bairros, e a cultura e buscando esses valores. Assim. Então, uma educação, eu diria, até mais humanizada. Até. E essa experiência foi bem interessante que a gente fez na semana passada. E ela era uma aula do segundo ano do ensino médio, conteúdo termologia. E eram duas aulas, né? Então, na primeira aula teve uma aula expositiva, era uma aula à noite. E na segunda aula a gente fez esse experimento aí, que estava contemplado no plano de aula, que eu tinha planejado ali e tal. E foi isso, dentro do conteúdo seguindo o conteúdo estabelecido pelo Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que eu acho muito legal, que está aí já desde 2008, e ao Currículo Oficial do Estado, e seguindo essa diretriz aí, esses parâmetros, esse norte, né? E dentro do conteúdo deles. Então eu peguei coisas do próprio conteúdo que estava no conteúdo do Currículo do Estado, então eu fui desenvolvendo. Então nessa primeira aula expositiva, a gente utilizou a lousa, né? Então você vai colocando esses tópicos na lousa, foi uma aula expositiva, então coloquei lá o título da aula que era Matéria, Temperatura e Calor. E aí eu fui apresentando fazendo uma discussão e tal, e apresentando algumas coisas, alguns pequenos tópicos ali, e fui estabelecendo esse diálogo com a turma. E isso foi uma aula inteira, a gente fazendo só essa discussão. Então eu escrevo um pequeno texto na lousa, faço uma discussão, depois coloco mais um texto, outro fragmento, fazendo uma discussão. Então a gente falou da matéria sólida, matéria líquida, a matéria como gás e o plasma também. Então você estabelece isso, por exemplo, as lâmpadas que você tem na sala de aula, que as lâmpadas tubular de fluorescente, então tem um gás ali dentro, então já é um estado da matéria. E também tem o estado da matéria de plasma, né, que é o estado mais exótico, então você traz essas coisas aí.
Então essa primeira aula a gente foi uma aula expositiva, né? Foi uma discussão, um diálogo e tal, estabelecendo esse diálogo com a turma. Então como é uma turma para o segundo ano de noite, e eles já são um pouquinho mais maduros assim e tal, e você tem 40 alunos matriculados nessa turma, mas era uma aula de sexta-feira, então você tinha só 20 alunos na sala, então era muito menos alunos. Então você consegue fazer um trabalho bem mais tranquilo e buscando estabelecer esse diálogo e tal. E a gente foi falando disso, né? Falamos sobre da matéria, aí depois temperatura, o que é a temperatura. Então a gente definiu que temperatura está relacionado com uma agitação molecular ou temperatura como uma agitação, o grau de agitação dos átomos ou das moléculas. Então a gente estabelece que toda matéria está vibrando e essa vibração ela pode ser relacionada à temperatura a nível macroscópico. Essa é uma definição. Então temperatura é energia, essa vibração a nível microscópico dos corpos, né? Então você tem isso para matéria sólida, matéria líquida, matéria gasosa e assim por diante. E, e aí depois a gente falou do calor também, né? E definiu o calor como energia, né? Calor não é um fluido. Eu falei um pouquinho ali da parte histórica da coisa. Aí você cita furadeiras, você cita os pastilhas de freio, e você fala o que acontece quando você tem movimento. Então, quando você tem movimento, você tem calor. Então, é uma energia de movimento. Então, calor é movimento. A gente estabeleceu isso. Logo, sinal de igual, né? Então, você escreve na lousa, calor igual a movimento. E isso a nível molecular também. Então, a gente fez essa discussão na primeira aula. E para a segunda aula, a gente entrou na parte mais legal, que é fazer esse experimento de atritar as mãos. Então, isso daí é um experimento fantástico, simples e bem científico e bem legal de se fazer. E, assim, você pode trabalhar isso, montar grupos, fazer aquele grupo bonitinho na sala e tal. Só que, de novo, como era uma aula de sexta-feira, eles já são mais maduros e tal, já não tem aquele... não estão muito interessados no conteúdo, já estão pensando em outras coisas e tal. Então eles querem ficar meio quietinho ali. Não, professor, deixa a gente quietinho aqui e tal. E como tinha pouco na sala, então de repente não é tão interessante assim você querer fazer grupos. Então deixa eles da forma, conversa com eles, né? Então eles, professor, a gente tá no nosso grupo aqui, já fez aqui e tal. Tem um pessoal ali, e na verdade não foi nem em grupo, eu fiz individual, né? Uma atividade que eles poderiam se organizar em grupo, discutir em grupo ali, que na verdade era um grupo que não era nem bem um grupo formado, né? Eles estavam juntos ali, e eu deixei essa liberdade, isso foi negociável, né? Isso é negociável, então falei, nessa aula de hoje tudo bem, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem se aglomerar aí, e vai ser individual, cada um vai pegar uma folha do caderno, vai descrever esse experimento, vai colocar experimento sobre atrito, experimento de atritar as mãos, faz um desenho, vai colocando algo que você está observando, então vocês vão atritar a mão e fizemos essa introdução. E aí fui acompanhando, vendo como eles estavam fazendo. E aí a gente vai fazendo discussão, né? Então quando aí perguntei para eles, e aí, o que vocês observaram? E aí, o que vocês estão observando e tal? E, então, um atrito gera calor, ou seja, o movimento é calor. Então, o calor é uma energia, e a gente vendo o desenvolvimento da física, da química, da física técnica, da termologia lá em 1700, então isso está... E aí falei do experimento do, do Thomson e o Conde de Rumford, né? E
e as observações dele lá na França, de 1700. Então a gente foi fazendo essa discussão. E aí eu fui acompanhando ali e tal, e eles foram colocando. Aí eu falei assim, bom pessoal, então uma coisa legal que seria legal é isso, meio que desenha uma mão, né? Faz um desenho. Então faz esquemas para mostrar o que você está vendo. E fiz a discussão com eles, uma discussão que a gente tem que fazer, que eles estão acostumados com uma educação um pouco complicada aí, que é aquela educação meio bancária, assim, meio transmissível, então eles estão acostumados a ter uma resposta certa, se é aquilo, o professor falou, o professor disse, é assim, e não é por aí, né, que funciona a ciência. Então, cada um tem que colocar a sua observação e é legal que as observações sejam diferentes, sejam divergentes. E aí cada um desenha meio que uma mão ali e tal, eles desenharam as mãos, ou alguns escreveram, desenha do seu jeito e assim por diante. Então vai fazendo isso numa folha inteira e depois vai me entregar. Individual, cada um vai entregar uma folha para o professor com essas constatações desse experimento de atrito. Então assim, a pergunta que eu fiz depois foi assim, mas você atritou sua mão por um determinado período. E ela esquentou, certo? Então o atrito gera calor. Então você tem os átomos a nível microscópico e coisa e tal, blá 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 blá. Então você tem calor aí. Você tem um aumento de temperatura. Só que a pergunta foi a seguinte, por quanto tempo foi atritada a mão? Quem não me garante se eu atritar a mão por, por muito tempo, se eu atritar por 5 minutos, ou por 1 minuto, as minhas mãos vão esquentar e depois de 1 minuto, se eu continuar tritando, ela não começa a resfriar e depois congela. Minha mão fica congelada. Então, você precisa fazer um experimento para saber se isso acontece. E aí, alguns alunos, um aluno do fundo falou assim, né? Não, mas isso é um absurdo, isso não vai acontecer. Mas é isso que é a ciência, né? Porque quando você olha, se você acorda e você vê o sol nascendo ao leste, se pondo, e depois à tarde se pondo ao oeste, você vê o sol se movimentando ali. Então não é a Terra que está se movimentando, é o sol. Então essa é a coisa aí da educação científica e tal. Então aí eu fiz, essa foi a primeira sacada, assim, né? Primeira questão. Aí depois, e tá relacionado com o tempo, né? Então eles pegaram o celular, falei, vamos usar o celular, cara. Então, cada um ou quem tiver celular ali, atrita e marca o tempo. Então, olha só que bacana. Então, você pega o celular, pega o cronômetro, começa a explorar o cronômetro, que todos os celulares têm cronômetro. E, e o celular, infelizmente, assim, na minha opinião, infelizmente, ele é meio que algo que está presente na sala de aula, está presente nessa nova geração. Eu, particularmente, não gosto do celular, mas, infelizmente, o aluno não desgruda do celular. O celular ele faz parte é uma extensão dos membros, de um membro ali e tal. Então ele já virou parte do agregado ali do ser humano moderno. E aí, eles fizeram essa discussão aí. E então, essa foi a primeira sacada, né? A primeira coisa assim. Depois que a gente fez, eu encontrei umas garrafinhas de água ali na sala com as alunas e tal. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar água, né? Então quando você tem um fluido aqui, então a gente joguei um pouquinho de água na mão dos meninos ali, das meninas, e a gente fez experimento com água. E aí, o que acontece? Então, aí eles falaram, esfria esquenta da mesma forma. Ah, não esquenta, esquenta mais, esquenta menos. Não esquenta, ou permanece a mesma coisa. Então você tem um fluido refrigerante. Então, e olha que bacana. Coloca isso também na folha. E aí fui acompanhando ali. E aí eu só tinha conseguido enxergar essas duas coisas. E chegou no final, quase no finalzinho da aula, eu falei, bom pessoal, e dialogando com eles ali, tem mais alguma coisa que a gente não observou, que vocês acham que deve ser interessante a gente colocar? E aí, é só isso mesmo? Será? E eu vejo que é só isso, né? Eu não tenho mais nada para falar. E vocês, o que vocês acham? Então a gente tenta estabelecer uma educação
que crie a autonomia do aluno, né? Que desenvolva isso, que não seja uma educação que aquela educação que reprime ali na sala de aula e depois eles saem da sala de aula e não aprenderam nada, não desenvolveram nada, não aprenderam a ser, não aprenderam a conviver, não aprenderam a fazer e nem aprenderam a aprender. Então a gente trabalha sempre dentro do aprender a ser, né? O aluno ser. E aí eu não tinha observado nada. Aí uma aluna falou um negócio interessante, uma aluna que falou um negócio bem interessante assim ela desenhou uma mão grande, né? Então uma mão grande. Aí deu um negócio assim, eu falei, olha só, isso daí. Aí eu chamei a atenção deles, falei, pessoal, ó, um problema, uma coisa que vocês deixaram passar, que a aluna falou comigo aqui agora, e tem isso daí, ó, tem a questão do tamanho da área, a área da superfície. Então, se a mão é grande, se a mão é pequena, então isso vai influenciar. Se eu tenho uma mão assim, e eu atrito, eu gero calor, mas e se minha mão fosse muito maior? Uma mão meio que, digamos assim, monstruosa, uma mão de elefante, tal, um negócio maior assim. E você atrita, então você vai gerar muito mais calor, talvez. Então a área da superfície é importante também. Então isso é o que vocês deixaram passar. E alunos tinham observado. E foi isso. Aí depois eles devolveram e tal as atividades e aí você atribui, você já tem um dispositivo de avaliação aí. Os alunos que foram, tiveram uma aula expositiva, depois teve um experimento falando sobre temperatura, matéria e calor, então você deu uma belíssima aula aí de física, uma aula com uma educação, desenvolvendo uma educação científica. Então essa daí, esse experimento foi fantástico e para o primeiro bimestre, um experimento, e é isso daí.